E o Cai na Roda vem com mais uma edição. A nossa convidada de hoje é Gisele Ricobon. Gisele é doutora em Direitos Humanos e integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ponto de resistência no autoritarismo. Além disso, é professora na UFRJ. Gisele, obrigada por sua participação aqui no Cai na Roda. Hoje você vai ser sabatinada pelas jornalistas Tatiane Correia, Cíntia Alves e eu, Lourdes Nassif. Vou começar com a nossa rodinha de perguntas. Gisele, você é doutora em Direitos Humanos. Hoje nós temos, como expressão máxima em direitos humanos no país, uma Damares Alves. Como que a sociedade civil pode se defender do desmonte que está acontecendo nos direitos mínimos, nos direitos do cidadão, nos direitos cidadãos? Lourdes, primeiro dizer que é um prazer estar com vocês, com você, com a Tatiana, com a Cíntia, uma satisfação imensa. É um programa de mulheres, né? Já tem esse diferencial e isso me deu um prazer enorme em aceitar o convite, porque precisamos de mais programas como esse e vocês estão cumprindo um papel importantíssimo nessa linha. Eu penso que dificilmente a gente vai ter período pior para pensar direitos humanos, primeiro num governo do Bolsonaro, né? Com uma secretária de Direitos Humanos como a Damares. Mas pior do que isso, né? Aprofunda essa preocupação, essa problemática com a pandemia. Então, viver esse pesadelo da pandemia num governo autoritário, num governo que despreza a vida, que despreza a diversidade, que despreza a democracia, né? Realmente um período desastroso no nosso país, que faz com que a resistência tenha que ser ainda mais forte em relação a tudo que se coloca. Direitos humanos é o direito à resistência, basicamente. Ele surge como direito à resistência e surge contra a opressão. Então, a luta por direitos humanos é uma luta permanente, ela nunca vai se esgotar porque foi reconhecida uma norma constitucional, um tratado internacional. As normas, né, a lei e o ordenamento jurídico são sempre ponto de partida, não é um ponto de chegada. Né? Antigamente se pensava, não, nós nos emancipamos porque conquistamos determinados direitos. A Lei Maria da Penha, por exemplo, foi fantástica, porque ela veio de um processo de luta das mulheres, né, por um reconhecimento internacional também, mas isso significou um avanço, por um lado, né, das instituições atendendo a violência contra a mulher, mas não baixou o número, por exemplo, de violência contra a mulher. O que demonstra, Lourdes, é que realmente, de fato, as lutas são permanentes, mas agora ela se agrava. Por mais uma vez, o Brasil está passando por um governo autoritário, mais uma vez, né, na história do nosso país. Então, esse autoritarismo, ele potencializa a resistência, ele exige da resistência uma reação mais firme e mais efetiva, porque a gente vai conversar aqui, os retrocessos são em todas as áreas, né? E a pandemia, ela sente mais, a pandemia mostra que as violações, elas produzem um resultado mais dramático ainda, que é um resultado fatal, que é a morte. As pessoas estão morrendo por uma ação política, né? E é aí que eu acho que a gente tem que conversar mesmo do quanto essa reação é ainda mais importante nesse momento crítico que a gente está vivendo. Pegando esse gancho, então, doutora, se a senhora pudesse fazer, ou você pudesse fazer aí um diagnóstico para a gente, um panorama de tudo que a gente retrocedeu em termos de direitos humanos, por onde a gente começaria? Eu acho que a gente precisaria de alguns dias de programa, infelizmente, né? Porque eu quero lembrar algumas coisas eu acho que a gente tem que reviver algumas coisas desde o início desse pesadelo. Eu vou chamar de pesadelo porque não tem outra definição, né, para um governo como o qual a gente está vivendo hoje. Um governo que, quando assume, já assume com um discurso de perseguição, né? Vocês bem lembram já na campanha antes, né? Daquela ideia de que serão perseguidos, levados à ponta da praia. Aquilo foi muito simbólico naquele período eleitoral, porque isso acirrou toda a campanha de violência, do uso da arma, do uso da morte, do tema da morte, né? Foi muito levado a cabo e foi muito aceito pela população, por parcela significativa da população brasileira. Então, nós começamos um governo que ganha pelo discurso da morte, cujo símbolo é o símbolo da morte, né? É o símbolo do armamento.
que quando assume o mandato do país, não sai da campanha, não deixa, né, não assume uma postura contemplativa da diferença, como qualquer candidato, quando assume o governo, faz em relação aos seus opositores. Quer dizer, agora é um governo que vai falar, né, vai falar em nome de toda a população. Não, pelo contrário, ele deixou bem claro que as minorias têm que se curvar à maioria. Há uma guerra cultural muito levada a cabo, né, ao longo de todos os períodos desse governo. Eu digo guerra cultural porque há uma base religiosa de valores morais que se colocam contra os direitos humanos, né, que se chocam diretamente contra os direitos humanos. Estamos falando especialmente do direito das mulheres. E aí, fazendo essa retrospectiva que você cita, Cíntia, especialmente marcada por uma política externa também, né, contrária a esses direitos humanos e marcadamente de retrocesso nos órgãos de direitos humanos que nós temos, por exemplo, nas Nações Unidas, né, nas organizações internacionais. Um discurso abertamente contrário aos direitos humanos de um país que, simbolicamente, pelo menos, sempre tinha sido um protagonista global nos fóruns de direitos humanos, nas conferências multilaterais, também nas conferências do meio ambiente, né? Então, a gente, para lembrar, esse início já foi muito simbólico, de um governo que entra profundamente agressivo, né, com a diversidade, que também fomenta uma sociedade, né, essa agressividade. Não é à toa que a gente tem aumento de casos, né, de violência e de discriminação, a LGBTfobia em relação às mulheres, há uma perseguição, né, e a intolerância como um todo, porque é um governo que permite, é um governo que empoderou esses reacionários, né, que se sentem agora representados pelo chefe máximo da nação. Então, nós tivemos retrocesso também em termos ambientais. Lembrem que não só, né, aquela questão toda dos incêndios na Amazônia, que foi colocada a culpa nos índios, foi colocada a culpa nas organizações do meio ambiente que protegem, que estão lá para proteger, as perseguições feitas aos chamados antifascistas, né? Perseguições de direitos de expressão mesmo, aqueles direitos mais básicos individuais de liberdade de expressão, relatórios policiais, né, sendo feitos contra professores, contra ativistas, jornalistas, a perseguição judicial também tem que ser dita aqui, né, o sistema de justiça sendo utilizado para perseguir aqueles que criticam e fazem oposição ao governo. E em âmbito geral, Cíntia, para a gente não esgotar, porque eu acho que o tema da pandemia traz todo um conjunto de violação de direitos humanos que a gente tem que destacar aqui com mais calma, né? Mas, em termos de direitos sociais, de forma fulminante também, porque o Bolsonaro ele entra já com uma agenda do Temer, né? De as grandes reestruturações em nome do mercado. Então, a flexibilização da legislação trabalhista, isso foi fatal, né? Para a questão do emprego. Aquela ideia da carteira verde e amarela, né, que precariza ainda mais a situação do trabalho no Brasil, a questão da alta perseguição às universidades, né? Eu acho que esse é um marco também de violação dos direitos, né, educacionais da população brasileira, depois de um período muito bonito que a gente teve, mas também muito importante de construção, de ampliação de número de vagas, de ampliação das cotas, né, de inclusão social, de inclusão de pessoas com portadores de deficiência, que isso foi feito, foram conquistas públicas, né, sendo atacadas, e a ciência sendo atacada, perdendo investimento público, né, quer dizer, e a cultura, né, quer dizer, a cultura, fora o capítulo da pandemia, universidade, cultura e violação de direitos individuais, Cíntia, essa é a retrospectiva que nós temos, porque na área cultural, percebam o quanto na área cultural, né, os artistas estão sendo perseguidos, não só perseguidos pelas posições políticas, culturais, mas também pela retirada do apoio, né? A guerra cultural fazendo toda uma perseguição ideológica das expressões artísticas, mas também uma retirada frontal aí em relação aos artistas que na pandemia ficaram à míngua. Não fosse o parlamento, não fosse, por exemplo, a Jandira Fegali, né, com a lei Aldir Blanc, não haveria a possibilidade de atender minimamente aos artistas que ficaram numa situação muito delicada aí em termos da pandemia. Então, eu diria para você que numa retrospectiva, todas as categorias de direitos humanos tiveram um retrocesso profundo no nosso país, com esse desgoverno, que é um governo que nunca mentiu nesse ponto, né? Que foi eleito dizendo que direitos humanos, né, é coisa de vagabundo, que direitos humanos, ou seja, abertamente contrário ao tema de direitos humanos, né? Então, mentir, ele não mentiu, vamos dizer aí que ele realmente está cumprindo a sua agenda.
Tem também uma questão que a gente pode falar do aumento da participação das igrejas, principalmente das igrejas evangélicas, na parte de solidariedade, assistência social, que tem muito pastor abraçando a causa, distribuindo serviços, distribuindo cestas básicas para a população mais carente, e acabam usando essa plataforma, entre aspas, como trampolim eleitoral. A gente vê muito isso, como a gente viu recentemente no aumento de número de candidaturas de pastores, missionários, etc. E a gente, eu acredito que a gente pode também condicionar esse avanço a Damares, pelo fato também dela ser uma pastora evangélica, e alocar muito dessa parte social para as igrejas. Como que você vê essa mudança de entre as plataformas, do assistencialismo social, feito por funcionalismo público, pelos funcionários concursados, indo para igrejas, principalmente para as igrejas evangélicas? Esse é um ponto fundamental, porque as pesquisas mostram que se o Bolsonaro tem uma base forte, se segue tendo uma base forte, né? Embora ele tenha caído em popularidade e tenha crescido a rejeição ao governo Bolsonaro, mas se ele mantém uma base fiel, é a base religiosa, né? Isso que você está comentando, Tatiane, porque veja que a entrada, é claro que a Damares é um símbolo importante, porque ela tem se mantido no governo com um papel importante também, né? Ela tem entrada no Congresso, é uma pessoa que tem anos de atuação no Congresso, então ela tem um traquejo político de bastidores que muitos que passaram no governo Bolsonaro, a exemplo do Moro, né, não tem, né, porque não tinham esse traquejo político, mas quem levou essa relação foi a Michelle Bolsonaro. Não vamos esquecer que a adesão do Bolsonaro, né, pensando politicamente mesmo em ganhar a eleição, a Igreja Protestante foi, né, ao longo da campanha, por uma forte influência da Michelle Bolsonaro. Então, a Michelle Bolsonaro cumpre um papel ali, né, de inclusão do Bolsonaro nessa linha que é uma inclusão estratégica para ganhar voto, né? E claro, e aí eles usam essa guerra cultural que eu estou falando, que na verdade, destacar valores, né, da família, valores da igreja, ressaltar muito, né, esses valores, como se houvesse uma guerra contra esses valores religiosos. A guerra cultural é uma estratégia, né, que coloca, olha, existe uma ameaça a esses valores no Brasil. Então, eles colocam que os valores da família, o valor da religião, a proteção da criança. Veja como esse tema da criança é muito marcado no governo Bolsonaro, porque é uma estratégia dessa guerra cultural, dizer, olha, tem um ataque, né? O tema da pedofilia parece que é um problema enorme no nosso país. Não é que não seja um problema no nosso país. De fato, existe um problema, né, do abuso infantil, assim como o abuso da mulher. Mas eles tratam numa perspectiva que explora essa questão não para combater o crime em si, né? Mas para ameaçar, né? Colocar como terror para dizer, olha, esses da esquerda, essas pessoas que estão me criticando, na verdade, eles usam da fake news e a coisa é tão superficial que é até difícil reproduzir aqui, né? São pessoas que querem levar o seu filho para o mau caminho, são pessoas que querem subverter a educação, por isso que não pode ter educação sexual nas escolas. E veja, aquelas fake news tão baixo nível da campanha continuam se reproduzindo. São os medos, os temores que são colocados para essa camada da população como se houvesse uma perseguição contra as crenças, né, delas. Uma coisa é a liberdade de expressão e liberdade religiosa, né, a escusa de consciência. Isso é um direito humano. Ninguém vai negar, né, o direito à liberdade religiosa. Nenhuma constituição no mundo, né, faz uma constituição democrática que preserva os direitos fundamentais, estabelece uma religião como religião de Estado e ignora a necessidade de liberdade religiosa, de expressão religiosa. O problema é quando confunde o exercício do poder, né, com essa opção religiosa. Então, o que tem feito Bolsonaro é instrumentalizar uma base religiosa que segue o apoiando, em razão de alguns temores que são inverídicos, são absolutamente falsos, são construídos de fake news, de mentiras realmente, que ameaçam a todo tempo essa população que acredita, né, que tem essa crença muito arraigada e que tem medo, portanto, né, que de fato seja verdade essa violência que ele coloca como verdade. Isso é a guerra cultural. Então, valores como tradição, família, né,
a propriedade rural, toda aquela bancada da Bíblia da bala, né, e do boi, da agricultura, que sustenta ainda a estrutura de poder do Bolsonaro, tem nessa estrutura da religião, enfim, da igreja, especialmente das igrejas, né, protestantes, porque a igreja católica, e agora a gente teve impeachment, né, de líderes religiosos, então importantes referências que também estão se colocando contra, então tem parcela da igreja católica que desde o início do governo está sendo atacada, né, lembra que a Confederação dos Bispos foi prontamente atacada, etc., também pelo governo, é estratégico, quer dizer, é uma estratégia de manutenção do poder. Então, muitas vezes ele fala, né, essa fala que a gente acha que é uma fala desconectada, né, ele está falando para a sua base. Então, muitas vezes, quando ele fala da vacina, do resultado da vacina, que a vacina vai trazer consequências para a pessoa, vai mudar seu perfil, vai mudar o seu gênero, ele está falando para essa base. Né? E esses pastores reproduzem isso na igreja. São pastores que negam a ciência, né? O negacionismo está construindo essa aliança, está reforçando essa aliança. E ele faz abertamente isso para se manter no poder, porque é a sua principal base de estruturação, né? Junto com a indústria do armamentícia, né? E, obviamente, junto com o setor da agricultura, que tem se beneficiado com o agrotóxico, né? Que tem se beneficiado muito com as medidas adotadas por esse governo. Gisele, continuando na linha da base do Bolsonaro, que é a bala, vou pegar duas aqui, a bala e a religião. Esse pedido de impeachment de número 63, que foi protocolado ontem na Câmara, com as lideranças religiosas, e muitos protestantes ali na assinatura do pedido, já é uma reação da base. A Polícia Federal chamar para depor o pastor que espalhou a fake news de que tinha HIV na vacina, que isso aí bombou, está bombando nos apps bolsonaristas. Ou seja, uma reação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. E outro fato que aconteceu ontem, que desmontaram uma gangue de militares que falsificava liberação de armas para as pessoas. A pessoa não tinha ligada aos grupos de tiro ao alvo, grupo de caça, essas coisas. Esses 3 exemplos, eles dão algum alento hoje para a sociedade pensante, ou seja, já existe uma reação para tentar voltar ao normal, a tentar recolher esse grau de insanidade que tomou conta do país. Você acha que já é um alento? Eu entendo, viu, Lourdes, é fundamental essa tua pergunta, acho que ela é crucial para a gente entender o que nós estamos vivendo hoje, né? Tem uma leitura que saiu agora um relatório do Conectas, que é uma organização de direitos humanos, junto com a Faculdade de Direito à Saúde, né, da USP, coordenada pela professora Deise Ventura, sobre a pandemia, sobre as ações do governo federal na pandemia. Então, eles trazem um conjunto de medidas, uma análise das medidas normativas, e não só, né, das políticas que foram adotadas, mostrando que, na verdade, a gente sempre achou do início, né, quando começou a pandemia, que o governo Bolsonaro estava se omitindo em fazer algo para conter a pandemia, pelo negacionismo, etc. O que eles analisam é o contrário, na verdade é uma política estratégia de propagação do vírus, né, para obtenção do resultado morte. Então não é que essa omissão, né, não é só uma desídia em não vou atuar porque eu não acredito, a mídia está colocando, como ele diz bem, né, a mídia está usando isso, está potencializando a ideia da pandemia, isso é uma gripezinha, já acabou, todas essas bobagens que ele fala na mídia. Por que eu quero chegar a essa mesma leitura, Lourdes? Porque nesse relatório, eles demonstram bem que o que segurou, né, o que conseguiu minimamente segurar uma catástrofe ainda maior, e olha que é grande a catástrofe, são mais de 210 mil mortes, o que conseguiu foram realmente as reações institucionais e políticas contra, né, essas ações governamentais. Então, veja, o Supremo, quando adotou aquela decisão dizendo que, olha, é responsabilidade concorrente da União, dos estados, né, e municípios adotarem medidas, né, para a contenção do vírus. Se o STF não adotasse isso,
O Bolsonaro poderia impedir que tivesse lockdown em alguns estados, poderia impedir o progresso e avanço que fez São Paulo, por exemplo, em relação à obtenção da vacina, né? Então, o que eu quero dizer? Bom, existem algumas medidas pontuais de governadores, do Poder Judiciário, do próprio Congresso. Vamos lembrar que o auxílio emergencial foi uma vitória do Congresso, né? Como eu citei aqui, da lei, né, para os artistas, foi do Congresso, muita coisa saiu do Congresso, e depois ele se coloca como grande vitorioso, né? O próprio ministro da Saúde, vejam vocês, quando houve a vacinação, no início da vacinação do Butantan, disse, não, mas quem passou o dinheiro foi o governo federal, querendo ganhar os louros, né, desse início da vacinação. Então, claro que essas resistências institucionais seguraram, né, uma catástrofe ainda maior. Então, o pedido do impeachment agora, Lourdes, o que a gente percebe de diferente agora, porque são mais de 61, como você citou, são mais de 61 pedidos que já vêm lá atrás. A própria BJD já tinha feito uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional, quando começou a pandemia, né, por crime de genocídio. O Bolsonaro também já foi denunciado pelo genocídio em relação aos indígenas ao TPI. Então, há uma resistência firme que agora se potencializou pela séria e grave, né, situação de Manaus. Então, realmente, essa questão do oxigênio, essa omissão, né, das pessoas estarem sufocando, né, por uma ação que já era sabida desde dezembro pelo ministro da Saúde, fez até com que o Procurador-Geral da República tivesse que atuar, que é bolsonarista, né? Alguns juristas que eram reticentes, né, em criticar o Bolsonaro, porque são mais conservadores, são mais de direita, pessoas que não são tão oposição, né, quanto as pessoas do movimento social, já fizeram um manifesto, saiu um manifesto da Federal do Paraná aqui também, né, exigindo a apuração dos crimes de responsabilidade. Então, Lourdes, o que eu vejo é que há alguns protestos de rua, né, que a gente está chegando num ponto de acirramento mesmo crucial dessas instituições, dessas pessoas que estão se somando a uma situação já insustentável, né, que o Brasil todo sufoca. Quando Manaus sufoca, quem é que pode, né, conviver alegremente, fazendo festa, ou seja, fingindo que não tem nada acontecendo, sabendo que tem gente sufocando por falta de oxigênio no nosso país, né? Quer dizer, isso, para quem tem um mínimo de humanidade, né, faz as pessoas não dormirem, não viverem, não ficarem tranquilas com essa situação. Então, como você disse, acho que tem uma resistência institucional que é baixa, se a gente for perceber desde o início o quanto autoritário é esse governo, que demorou a reagir. E está demorando a reagir em função do número de mortos também, mas que tem culminado aqui nesses últimos eventos, eu tenho percebido, e aí a mudança aí, né, na presidência da Câmara dos Deputados pode ser fundamental para que, né, haja um futuro impedimento realmente do Bolsonaro, mas que está mostrando que há uma confluência já um pouco mais a favor de que se sustente mesmo o impeachment do presidente. Acho que a gente não pode perder a esperança nunca, né, Lourdes? Mas assim, o que eu sinto é que a reação está sendo somada a essa quantidade de violações que a gente está vendo e essa crise, né, da saúde que nós estamos vendo. O que tem segurado, fazendo referência de novo a esse relatório da Conectas, de fato são as instituições, são essas reações pontuais que as instituições foram segurando, que os governos foram segurando, que a sociedade civil foi segurando, que os hospitais foram segurando, que o consórcio de imprensa foi segurando, né, para divulgar números corretos das mortes, que tem segurado as pontas, né, de um governo tão nefasto quanto esse. Agora, alguns entendem, de uma leitura política, que enquanto ele tiver beirando aí 40% de popularidade, é difícil levar um processo de impeachment a cabo, né? Porque ele não depende só do parlamento. Então, é inacreditável a gente ver que ainda nesse contexto há essa base firme e forte que segue o apoiando. E aí depende, Lourdes, na minha leitura, de uma reformulação realmente nessas fake news, né? Em controle da internet, em controle do que é publicado, num controle mais amplo sobre não, porque teve a CPI das fake news, né? Mas em um controle, uma regulamentação mais profunda em relação ao uso disso nas campanhas, né? E na internet, porque é isso que determina a manutenção desse governo. Ele joga com isso, é uma estratégia, né? Nessa guerra cultural
colocar essas mentiras para que a sua base siga o apoiando. Mas eu não tenho dúvida, eu estou mais otimista do que o ano passado, por exemplo, porque a gente está vendo um crescente nessa soma, né, de reações, inclusive de pessoas que já tinham apoiado aí no passado, né, no passado recente. Hoje foi protocolado o pedido de impeachment de número 64 na Câmara. Isso, era só informação, Cíntia, pode perguntar. Porque passa rápido, né? São 64, realmente vai sair, vai ser marca, só para complementar o raciocínio, Cíntia, do Maia, né, do Rodrigo Maia, marca que ele também foi coautor desse genocídio, desculpe dizer, mas alguém que ficou, né, esperando um fato para poder reagir, para mim está sendo corresponsável, coautor do crime. Porque, de fato, alguém que ficou ali sentado, né, com tanta demanda popular sem dar resposta, agora joga a batata quente lá no baleia que ele apoia. Vocês acham que, né, talvez esse que entra agora vai ter condições de fazer essa virada? A gente vai ter que esperar muito fato político para que isso aconteça. E se ganhar o bolsonarista, aí que realmente a gente vai estar, né, sem nenhuma esperança em relação a esse impedimento do presidente. Não, ia dizer, enquanto o sonhado pedido de impeachment não caminha na Câmara, o que a gente tem visto, e a doutora citou aí, são pedidos de socorro à comunidade internacional. A doutora citou aí a questão do processo no Tribunal Penal Internacional. Eu ia questionar o que a doutora espera desse julgamento, né? Porque a Corte em Haia escolheu avaliar se dará encaminhamento, né, para julgar a ação específica de genocídio em relação às comunidades indígenas, né? Embora tenha, enfim, uma série de reclamações lá a respeito da pandemia. Eles decidindo julgar isso, doutora, que impacto tem isso aqui no Brasil? Eu pergunto muito em função do que a gente viu em relação ao processo da Lava Jato contra o Lula, porque quando a Comissão de Direitos Humanos emitiu ali, da ONU, emitiu uma ordem, né, para a justiça brasileira garantir o direito do presidente de participar da eleição, ninguém respeitou aqui dentro. Então, que tipo de impacto teria um julgamento no Tribunal Penal Internacional em relação ao Bolsonaro, efetivamente falando? Sim, isso é importante, mas isso é um prazo longo, viu, Cíntia? Porque essa ação junto ao TPI, ela para processar, ela demora muito tempo, né? Então, o que nós sabemos? Ela é super importante, é uma denúncia importante, mas ela é recebida pelo promotor, pela promotoria do tribunal. Então, primeiro, existe todo um processo prévio que esse promotor faz de investigar realmente se essa denúncia que está sendo recebida, ela tem respaldo fático, né, na realidade. Então, ele recebe a informação e ele vai passar, a promotoria vai passar a pesquisar e investigar mais a fundo, né, se realmente esses crimes estão acontecendo, se ocorreram e se o Brasil não está julgando e processando, porque tem uma questão técnica do TPI que nós chamamos de complementaridade. Ele só atua quando o Estado não faz, né, o processamento penal desses responsáveis. Então, é um longo caminho que a gente vai seguir, mas, veja, quando o promotor, né, nesse caso foi a promotora, que agora houve uma mudança de promotoria, disse que vai investigar, é a primeira etapa, mas já é uma etapa muito positiva, né, porque ela está fazendo uma leitura prévia de que, de fato, há indícios aí importantes de que pode estar ocorrendo o crime de genocídio mesmo, por uma ação deliberada do governo federal. E aí não é o Estado que é julgado, mas é o indivíduo Bolsonaro. Porque a Corte Penal Internacional, ela é uma corte criminal que vai responsabilizar pessoas por crimes que elas cometeram no âmbito internacional, né? Então, há um indício, isso politicamente falando, demonstra que todas essas denúncias, né, que a sociedade está fazendo têm importância e respaldo. Então, essa denúncia, né, ser recebida dizendo que, olha, nós estamos olhando para ver esses indícios aí que estão ocorrendo no Brasil. Já é um passo importantíssimo que a gente tem. Agora, um julgamento efetivo, as etapas para um julgamento efetivo são muito lentas e demoradas, porque tem todo um rito processual, porque a gente está falando de uma condenação criminal, né? E ele tem, assim como qualquer pessoa, direito à defesa, contraditório, etc. Então, quando o tribunal receber formalmente essa denúncia, porque ainda não recebeu, ainda está nessa etapa de investigação, ele vai ter todo o direito à defesa, como qualquer outra pessoa tem o direito à defesa. Mas a gente espera que isso aconteça, ainda que ele já tenha saído
porque essas condenações elas também têm que ser paradigmáticas, né, para que o país não repita essa história. E aí a gente vê o que aconteceu na ditadura, numa justiça de transição que conseguiu recuperar a memória, mas não teve a justiça, né? Quer dizer, a lei da anistia continuou sendo reconhecida como constitucional pela Corte Constitucional do nosso país, que foi uma vergonha, né? A Corte Interamericana veio a dizer que deveria ser revista essa postura do Supremo Tribunal, né? Em julgar aqueles que cometeram os crimes na nossa ditadura. E a falta de uma justiça que passe isso a limpo é o que permite que se reproduza, né, no presente os mesmos crimes que nós estamos vendo e vivendo num governo autoritário como hoje. Talvez se o Brasil tivesse, né, adotado um outro rumo nessa redemocratização, em termos de memória, verdade e justiça, talvez o Bolsonaro não estivesse no poder, né? A gente tem que colocar isso claro também para a população. Porque a gente fala ditadura nunca mais, mas o país não passou a limpo, como a Argentina fez, por exemplo, das pessoas que cometeram esses crimes bárbaros, que foram punidas, né, que sofreram processos criminais, foram presas, perderam a sua liberdade, como deve ser, né? Então, não ter uma correta justiça de transição revela que o autoritarismo sempre está batendo a porta, especialmente num país, né, que tem um judiciário autoritário que conviveu com a ditadura militar. Não vamos esquecer disso, o Poder Judiciário foi conivente à ditadura militar no nosso país. Um judiciário autoritário, né, junto com um exército que está ali, sempre, né, à espreita, os tais generais de pijama se empoderaram. Nós temos um governo militar hoje no Brasil. Os militares ocupam todas as pastas, né, todos os postos importantes no governo federal. Então, o que eu quero dizer com isso, Cíntia, é que, de fato, o dia que este senhor for julgado, e eu espero que isso aconteça, ele estando ou no governo ou não, né, provavelmente não enquanto ele estiver no governo, né, será um marco histórico para o nosso país, para que isso nunca mais volte a acontecer, né, e também um marco para que a gente rediscuta a base da democracia no nosso país, né, porque ele de fato é um atentado à democracia, o que ele faz, o governo dele é um atentado à democracia. Então, é um passo importante do TPI, mas nós temos que ter essa clareza, Cíntia, de que demora, de que é um rito longo, né? Nós temos esperança, várias denúncias estão sendo investigadas, ainda que na fase preliminar, mas eu tenho certeza que este senhor entrará, de uma forma ou outra, para o lixo da história, né? Isso acontecerá, como muitos do passado entraram, né? Isso acontecerá. Nós só que temos que passar esse pesadelo antes. Nós temos que ainda, né, sobreviver a esse pesadelo. Muitos não sobreviveram e outros não sobreviverão. E esta é a gravidade do momento atual, né? Quantos ainda terão que morrer para esse senhor ser, né, impedido de exercer as suas funções? É disso que nós estamos falando. Então, enquanto estamos atravessando a tempestade, né, e muitos ficarão nessa caminhada, nós temos que resistir. E a resistência está nessa nossa conversa, mas também nas instituições que têm o dever, né, de defender a Constituição do nosso país. A gente está falando também sobre essa questão de direitos humanos. Tem dois pontos específicos que eu quero destacar, que a gente vê o quanto que o discurso bolsonarista é contraditório. O primeiro foi no caso do aborto da menina de 10 anos, que precisou ir para Pernambuco para fazer o processo, e ainda quase foi impedida por vários religiosos, falando que o importante era uma vida que tinha que ser preservada. Mas se era uma vida a ser preservada, era a vida da menina que foi estuprada por um familiar, e não a vida que foi decorrente desse estupro. E outra também que a gente pode ligar a violência contra gays, lésbicas, trans. Eu tomo como base o atentado que uma das integrantes do mandato coletivo do PSOL aqui em São Paulo passou. Estava lendo uma notícia um pouco mais cedo que essa vereadora recebeu pelo menos 2 tiros na porta da casa dela. Um dos tiros parou no tijolo, só porque ela é uma mulher preta, trans, intersexo. Isso mostra muito do discurso bolsonarista que a gente vê hoje, que é um discurso carregado de ódio, carregado de hipocrisia, se a gente pensar bem. E eu gostaria de você falasse um pouco mais sobre essa questão da defesa da família, da defesa dos direitos,
mas só por um viés, que é o viés que eles consideram mais correto, e não pelo viés de ver todas as pessoas como cidadãs dentro de um mesmo país. Exatamente, né, Tatiana? É muito curiosa essa visão de família, que é a visão da família patriarcal, percebam vocês, né? Família é quem se enquadra numa família que é composta por um pai e uma mãe, né? Um pai e uma mãe, o pai que manda na mãe, não por acaso, né? E o pai que manda nos filhos e que determina. Né? Veja, esse é um conceito clássico da família tradicional brasileira, pautada e respaldada firmemente nesse patriarcalismo, né? Que a sociedade brasileira é patriarcal, profundamente patriarcal. A gente tem que discutir isso com muita clareza, né? Nós estamos aqui num grupo de mulheres. Né? Então, veja, é uma família que se compõe de um único aspecto. Qualquer coisa que está fora desse quadrado, né, não é aceito. Então já começa, a intolerância começa aí. Quer dizer, a família, o que eles entendem como família, o que não está enquadrado ali não pode ser família. E é o que é o pior, né? Eles chamam tudo que é fora dessa casinha, e hoje, se a gente for pensar no mundo, é mais fora dessa casinha do que dentro, porque quantas mães solos nós temos no Brasil? Né? Quantas mães que seguram a família? Seguram economicamente, inclusive. Né? Quantas mulheres, né, que são as mulheres, veja, na época do PT, né, os benefícios do Bolsa Família foram colocados nas mãos das mulheres que sabem do papel e da importância que tem a mulher na decisão, né, da família como um todo. Então, se a maioria da população brasileira não se enquadra nesse estereótipo reduzido, fica fora, né, da proteção e daquilo que o governo estabelece. Então e eles chamam isso de vitimismo. Ah, não, parem com isso, não tem racismo. Esse negócio do machismo é vitimismo de vocês, né? Eles intitulam assim. Só que esse vitimismo, né, isso que eles colocam como vitimismo é a realidade da população brasileira que sofre violência, sofre discriminação. E aí, claro, quando você faz parte de uma base religiosa, né, acha que tua família, que os valores mais importantes são aqueles ali, olham para cima e vejam, nossa, ele está defendendo os nossos valores, a ferro está correto, ele está defendendo a ferro e fogo, né? O apoio é cego, quer dizer, é um apoio alienado, né, em função da suposta defesa desses valores. Mas dizer que Bolsonaro defende a vida é de uma contradição, né? Como é que você vai dizer que Bolsonaro defende a vida? Mas nem a do feto, nem a da mulher, e nem ele fala, olha, ele tem dito várias vezes, morrer faz parte da vida. É um sujeito que despreza a vida, qualquer vida, né? Então, é um discurso utilizado nessa guerra do ódio mesmo, né? Para continuar mantendo a sua base, como eu falei. Então, numa sociedade patriarcal que é intolerante, porque esse mito de que o Brasil convive, né, com as religiões, que convive com a diferença racial, isso já caiu por terra há muito tempo. A gente sabe que é um país racista, é um país patriarcal, né? É um país intolerante à religião, é só a gente verificar as agressões que sofrem, né, as religiões de matriz africana, né? Isso tem que ser colocado claramente também, né, porque nunca gozaram dos mesmos privilégios, isenções tributárias, né, mesmo a possibilidade de participação e expressão religiosa, a religião de matriz africana nunca teve espaço no Brasil. Né? Então, nós estamos agora nos dando conta do quanto patriarcal, racista, né, intolerante religiosamente o Brasil é, porque ele, mais uma vez, empoderou essa gente a sair falando as suas verdades. E aí você olha na sua família e tem alguém do seu lado que defende isso. Eu fico assustada, viu, Tatiane, a quantidade de gente que está praticando tiro nesses clubes. Gente, eu não sei se vocês se deram conta do quanto aumentou, né? Eu tenho que buscar uma estatística sobre isso, mas eu tenho percebido em pessoas próximas que passaram a colocar na rede o exercício num clube de tiro, pessoas próximas, amigas, pessoas da família. Falei, gente, que fenômeno é esse que está acontecendo? E é um fenômeno empoderado por uma gente que diz, olha, realmente tem que ter direito à defesa, e o direito de defesa é o direito de matar o outro, no caso, né? Eles colocam como uma proteção, não, mas é um direito a matar o outro, é um direito deliberado de matar, né? Um direito de subjugar as mulheres, porque no valor religioso a mulher está num papel secundário. Olhem para ver quais são as mulheres que representam esse governo, é homem branco em sua maioria. Damares tem um papel ali reduzido à ministra da Agricultura porque tem poder entre o setor agrícola. Né? Não é porque ela é mulher que ela está ali, é pela função que ela cumpre nesse campo. Né?
Mas é um conjunto de pessoas, e um presidente de uma fundação Palmares que é racista, que reproduz o racismo, né? E que está ali para... A gente não pode achar que não existem mulheres machistas e que não existam negros racistas, né? Também reproduzem esse patriarcalismo e esse racismo estrutural. Então é um conjunto que faz com que as pessoas que pensem igual saiam falando e defendendo as suas ideias, né? Mas isso gera mais ódio e mais intolerância, porque você tem na sua família gente defendendo esses mesmos valores. E aí é difícil, você fica numa situação de isolamento. Aí parece que o errado passa a ser você, né? Aquele que defende minimamente a humanidade, etc., passa a ser olhado com desconfiança pelo outro, inclusive acusado. Então, eu não tenho dúvida que todos esses eventos que a gente tem visto, né, de homens agredindo mulheres nas ruas, sendo filmados e não param, né, de bater nas mulheres, né? Quer dizer, é porque estão empoderados, né, por um governo que permite, que coloca que essa intolerância, essa violência como algo absolutamente correto, como algo, inclusive, que tem que ser defendido por quem é homem, essa ideia do homem, né? Lembra da frase dele? Esse é um país de maricas, isso é uma gripezinha, né? Vamos deixar de ser maricas. Ele a todo momento está pondo a questão patriarcal em primeira, né, como primeira bandeira. Isso faz com que a violência doméstica tenha aumentado muitíssimo na pandemia, né? E todos os espaços de poder que as mulheres conquistaram a duras penas ao longo do tempo, e as mulheres e o LGBT e o movimento negro tem que novamente, né, reforçar a luta, porque a reação está sendo muito, muito forte desse grupo conservador, muito forte e muito violenta, abertamente violenta. E a resistência é a custo da vida, né? Porque veja, Tatiana, muitas vezes essa resistência custa a vida das pessoas. Então, se você se coloca contra alguém que está defendendo, você pode perder sua vida, porque eles estão abertos para matar, eles estão autorizados a matar. É a política da morte. Então, a situação é grave, né? E pautado nesses valores. Não é que ele defende, não. Vamos imaginar que Bolsonaro é religioso. Isso é um absoluto engano, né? Ele virou religioso. Ele é um miliciano, né? Ele virou religioso para ganhar, né, a eleição e continua religioso para se manter no poder. E esses pastores, né? Esses pastores, a gente não pode generalizar, mas esses que estão prestando esse desserviço que estão também aí sendo coautores desse genocídio que a gente está vendo no nosso país. Sorte que existem, né? Existe um movimento progressista dentro das igrejas, né? E a gente não pode generalizar, que está fazendo um bonito movimento a favor da mulher, né? A favor dos direitos das mulheres, né? Existem pessoas que sofrem ameaça de morte, inclusive, por levantar essas bandeiras, né? Dentro desses espaços. Mas sempre há resistência, né? Nós estamos juntos, nós temos que nos fortalecer nessa resistência. Gisele, eu não sei se eu estou fora da caixinha agora, mas me ocorreu, eu li uma matéria hoje de que a ONU considera que Brasil e Índia podem ser os grandes produtores de vacina para o mundo. Por quê? Porque os dois têm estrutura para isso. O Brasil é um grande fabricante de vacina, pode não desenvolver, mas fabricar é uma coisa que o país faz com excelência. E a Índia a mesma coisa, os dois atingidos por governos que demoraram muito para tomar qualquer atitude. Na Índia estão tomando, no Brasil nós estamos nesse ramo. Mas existe este olhar do mundo para cima do Brasil. Porque todas as farmacêuticas estão atrasando as entregas para a Europa, por exemplo, e nos Estados Unidos não estão dando conta. Esse olhar do mundo em cima do Brasil, vou falar especificamente da gente, pode ter alguma coisa, eles podem fazer alguma coisa a nível internacional para que, já que pandemia significa mundo está envolvido, pode ter algum tipo de ação da ONU, coordenada por países interessados nesse poder de fabricação, e que nos ajude a tirar Bolsonaro, por exemplo, que nos ajude a acabar com esse terror, por exemplo? É interessante, Luiz, porque, veja, a OMS foi muito atacada, né, pelo governo Bolsonaro, e não só pelo governo Bolsonaro, pelos governos negacionistas, né? Lembrem também do Trump, que
já foi tarde, mas que foi o pioneiro a abertamente criticar as organizações multilaterais. Isso é importante a gente entender o seguinte, que o governo, tanto o governo democrata nos Estados Unidos quanto o governo republicano, tem interesses nacionais que estão sobre outros países, né? Eles não pensam, eles falam, os democratas podem falar mais abertamente em nome dos direitos humanos, os republicanos não, mas nunca os interesses dos Estados Unidos ficam para trás nisso. Então, eles sempre atuam na política externa, preservando os seus interesses, fazendo as guerras que eles consideram que devem ser feitas em nome dos interesses econômicos. Mas o Trump tomou uma ação, né, de não participação nesses mecanismos multilaterais, que são importantes, né, que constroem, tanto na área do meio ambiente, dos direitos humanos, na saúde, na educação, acordos fundamentais, né, para os países avançarem em determinadas pautas. Então, quando o Trump se retirou do Conselho de Direitos Humanos, né, se retirou da Unesco, Estados Unidos, se retirou da OMS. Aí, no mimetismo subserviente, né, do Bolsonaro, também uma crítica enorme à OMS. A OMS é um órgão de cooperação. Ela não tem uma atuação que seja supranacional aos países. Então, ela não tem um mandato, né, capaz de adotar uma ação efetiva que seja obrigatória aos seus países. Ela depende dessa intergovernabilidade que a gente chama, né, que é um acordo diplomático entre os países que faz a coisa avançar ou não. O único órgão que tem no mundo, né, que tem um poder mais firme de atuação sancionatório, por exemplo, é o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. É o Conselho, de Segurança das Nações Unidas. Esse conselho, em caso de ameaça à paz e segurança internacionais, ele pode estabelecer embargos econômicos, ele pode tomar medidas mais duras, né, sancionatórias. A OMS ela não tem esse perfil e ela não poderia ter esse perfil por conta da natureza dela mesmo, né, da origem dela dos direitos humanos. Agora, ela pode fazer investigação em relação às... Não, foi a ONU, né? Sim, mas existem órgãos que são vinculados ao sistema das Nações Unidas, né? Como é o próprio OMS, né? O PNUD, a OMS, a Unesco, são organismos vinculados ao sistema universal. Então, que às vezes não se comunicam, às vezes se comunicam, mas são órgãos que às vezes não se comunicam. O que eu quero tentando responder objetivamente, o que a OMS já sinalizou que está fazendo é uma investigação da resposta que foi dada por esses países à pandemia, né? E isso pode, no futuro, gerar uma construção de outra forma de resolver pandemias, né? Porque, de fato, a gente vê países que cooperaram, e mais do que isso, né? Países que negaram, mas existe uma preocupação do OMS que os países mais ricos estão sendo vacinados. Quer dizer, os países subdesenvolvidos, né? Os países que não têm... enfim, não tem condições de vacinar a sua população, vão ficar de fora. Então, quer dizer, a vacina também é um fator de exclusão social enorme no âmbito mundial. Então, o que o OMS pode fazer é tentar equilibrar esse sistema, equilibrar, né, direcionando de forma cooperativa. Agora, nenhuma medida mais firme, mais sancionatória pode ser feita. Para um futuro, talvez, se construa uma arquitetura institucional que tenha mais adesão dos países, né, que impeça que esse tipo de governo reaja, né, negando a essas medidas unilaterais. Mas hoje a gente não tem um sistema tão firme assim. É verdade o que você falou, eu queria concluir também com esse teu raciocínio, de que o Brasil é uma potência no âmbito de saúde pública e controle de epidemias, né? Vamos pensar que o SUS é um sistema de amplitude nacional, ele alcança todo o território, né? Ele sempre foi muito bem sucedido em conter as epidemias, né, que nós temos, e tem uma ampla capacidade de vacinação. Então, o Brasil poderia, não só na produção, né, ser exemplo de uma boa prática na atuação na pandemia, não fosse esse governo negacionista, né? E não só como estratégia de provocar morte, essa diplomacia da vergonha da morte, que impediu que a China, veja que foi o governo de São Paulo, foi o escritório de São Paulo em Xangai que conseguiu negociar a compra dos insumos para a produção da vacina, né? Não foi, o governo federal não só é omisso, como está acirrando, desde sempre, desde o início da pandemia, acirrando um conflito com a China para agradar os Estados Unidos, né, para agradar o Trump, o que impediu a importação da vacina, não só da vacina, mas dos insumos também. Agora, recentemente, teve que fazer um Twitter aí dizer, não, nós estamos negociando uma vergonha, né, que foi obrigado a fazer, porque o governo de São Paulo é que negociou a compra. Mas, assim, tentando te responder,
não tem, né? A OMS não vai ter essa capacidade, porque ela não tem essa competência internacional para fazer isso. Agora, ela pode construir canais mais democráticos para que se atenda ao mundo de uma forma mais igualitária, porque os países ricos estão sendo vacinados, né? A população rica está sendo vacinada, né? A população pobre vai morrer, né? E continua morrendo. É um sistema muito desigual ainda. A ONU ainda é muito instrumentalizada por essas relações geopolíticas de poder. Muitas coisas tentam, né, equilibrar esse poder, mas na hora, vamos ver, o poder econômico, militar, né, e político que acabam mandando aí no resultado final, infelizmente, né? Mas esperamos que esse episódio possa mudar um pouco essa condição de atuação do OMS. A gente viu que realmente tem muitos problemas ali ocorrendo, especialmente pela essa desigualdade, né, no atendimento, né, no controle, porque a pandemia mundial, não adianta você fechar as fronteiras dos países da Europa e da América do Norte, porque vai chegar. Então, esse é o critério da pandemia, né? Não importa, você pode fechar sobre, mas a doença chega, então a preocupação tem que ser global, né? É uma estupidez negarem, né, que isso possa se estender, a cobertura possa se estender para todos. O duro é que demanda tempo, e tempo é o que não se tem, né? Exatamente. Porque quantos países já estão na segunda, na terceira onda? Exato. E fazendo lockdown, né? Veja que mesmo vacinando a sua população, a Inglaterra, por exemplo, né, que tem um primeiro-ministro que no começo foi negacionista, teve que voltar atrás depois, porque pegou a doença e viu que a coisa era feia. Mas não só vacinando, como continuando com restrição, porque a gente sabia que a vacina leva um tempo para que possa produzir um efeito de imunização geral, né, na população. Vai demorar, é lamentável, mas não tem nada que nos salve. As Nações Unidas, infelizmente, também não tem esse papel e tem deixado muito a desejar, né, nesse desequilíbrio aí que tem de poder nos próprios órgãos da instituição, infelizmente. Meninas, alguém quer fazer uma pergunta, ou senão eu entro aqui na... Muito bom. Eu queria... Hã? Ainda tem tempo? Fala. Tem tempo ainda? Tem. Eu ia mudar de assunto, se você quiser fazer. Não, pode mudar porque tem tempo. Daí a Gisele dá mais um tempinho dela pra gente. Tá, então, para a gente caminhar para o final, eu acho que a essa altura do campeonato, sabendo tudo que a gente já sabe, falar de Lava Jato também é falar um pouco de direitos humanos, né? Até porque a gente falou muito sobre o bolsonarismo aqui, o que seria o Bolsonaro sem o lavajatismo, não é isso? Então, doutora, hoje, depois de 7 anos da primeira fase lá da operação, o que temos de herança da Lava Jato que a gente não está discutindo, se é que tem alguma coisa que a gente não está discutindo? A senhora acha que o Supremo já está pronto para julgar a suspeição do Moro e declarar ele parcial de fato, colocando um ponto final nessa história toda? Enfim, qual seria a sua avaliação sobre a operação hoje, no final dela? Bom, esse é um capítulo à parte, Cíntia, e você falou muito bem. Eu acho que a gente tem que ressaltar um dado crucial, né? O bolsonarismo é filho do lavajatismo. Não existiria governo Bolsonaro sem a Lava Jato. Isso a gente tem que repetir como um mantra mesmo, porque esta é a verdade, né? Porque a Lava Jato retirou a candidatura do Lula para que o Bolsonaro, né, produzisse o resultado do Bolsonaro. Na prática, não haveria Bolsonaro sem tudo que o lawfare que promoveram aí contra o ex-presidente, que resultou no governo Bolsonaro. Bom, e aí, claro, quando o juiz sai da magistratura para assumir o ministério, não resta mais dúvida, né, de que havia ali algo estranho no ar. Até a Vaza Jato surgir para confirmar tudo que a gente já suspeitava, né? Então, o Intercept demonstrou realmente todas essas relações espúrias, essas relações obscenas que a gente percebeu entre os procuradores, né, o juiz, nas relações internacionais, esses acordos que foram feitos, né, com a Suíça, com os Estados Unidos, sem passar pelos devidos ritos legais, quer dizer, muita coisa aí que tem que ser apurada também, e que perdeu, né? Qual foi o grande prejuízo? É claro que foi importante, né, a corrupção é importante discutir, a corrupção sempre houve, tem que ser, né, processada essa corrupção. Mas no meu entendimento, na minha leitura, a Lava Jato perdeu a oportunidade de fazer o bom combate à corrupção, né? Quando ela perdeu a oportunidade histórica de fazer um correto combate à corrupção, né? Já que perseguiu de forma partidarizada
interferiu no processo democrático, né? Fragilizou as instituições, fez uma pressão sobre o Supremo indevida. Lembrem que a Vaza Jato, inclusive, descobriu, né, que os procuradores estavam pressionando pelo impeachment do Gilmar Mendes, porque era o voto contrário da Lava Jato na Suprema Corte. Quanta coisa que o Intercept descobriu irregular, de abuso de poder. Isso vai ficar assim? Quer dizer, a gente vai esquecer agora, né? A Lava Jato gostava de mostrar a quantidade de dinheiro que eles recuperaram, né? Lembram aqueles que hoje tem tantos milhões de reais que foram recuperados pelas ações, etc. E o prejuízo? E o prejuízo à economia? E o prejuízo às nossas instituições democráticas? E o prejuízo ao nosso sistema de justiça? Quem é que calcula? É calculável esse prejuízo? Isso tudo que nós estamos vivendo, enfrentando a pandemia nesse pesadelo com esse governo, quanto custa isso? Né? Não é mensurável, né? E isso também é reflexo da Lava Jato. Então, é claro que eu quero volto aqui dizer, todos os procuradores que atuaram, né, tinham essa estratégia. Muita gente acreditou, né, em fazer um processo justo, passar o país a limpo em termos de corrupção, etc. Agora, muitos, né, foram ali levados e coordenados por um processo que desrespeitou as regras mínimas do devido processo penal, da imparcialidade do juiz, da produção de provas, especialmente, né, em fazer com que o direito penal fosse um direito penal do espetáculo, espetacularizado, quer dizer, midiático, né, com aquelas grandes operações produzindo resultados, fazendo com que esses meninos parecessem heróis da nação, quando não são heróis. Eles deviam cumprir anonimamente a sua função, se não se candidatem ao processo político, que fica mais justo, né? Então, para concluir, Cíntia, eu acho que a gente tem, depois Bolsonaro, em 2020, decreta a morte da Lava Jato. Vamos lembrar isso, né? Eu citei em outros programas, houve um parricídio, né? O filho matou o pai, quer dizer, o Bolsonaro decretou o fim da Lava Jato porque não havia mais corrupção no governo. Ele disse, não sei se vocês lembram dessa frase, né? Acabou porque não há mais corrupção. Então, eles ajudaram a eleger alguém que depois vai nomear o Aras, né, o procurador-geral, que acaba, que começa uma guerra interna com os procuradores de Curitiba, né? Que desestabiliza, muda a coordenação da Lava Jato, sai o Deltan Dallagnol. Ninguém nem sabe hoje quem é o coordenador da Lava Jato, a mídia nem comenta quem é, ninguém nem sabe o nome, né, do coordenador. Então, isso demonstra a desimportância que foi ganhando, né, com o Bolsonaro, porque de fato não foi apenas a nossa resistência à Lava Jato, né, e tudo que nós denunciamos que fragilizou a Lava Jato, porque nós tivemos um papel importante também, a BJD, né, muitos grupos de direito tiveram um papel importante em demonstrar isso, mas sobretudo foi a fragilização que o Bolsonaro fez no Ministério, pela influência no Ministério da Justiça, pela indicação do Augusto Aras, que quando ingressa no Ministério Público Federal, já tem como foco muito bem definido que tinha que acabar com a Lava Jato, né? Porque poderia atingir aí o governo da família, né? E aí isso aí seria um resultado não previsto. Então a Lava Jato teve seu fim decretado pelo Bolsonaro. Agora, historicamente, perdeu uma oportunidade de fazer o bom combate à corrupção no nosso país. E eu espero que a gente tenha, em breve, uma oportunidade de fazer uma legislação, né, anticorrupção e adequar o sistema de justiça para que a gente não viva mais esse terror que nós vivemos, né, nessa era aí da Lava Jato. E você acha que o STF tem maturidade agora, nesse momento, para julgar a suspeição do Moro? Que era o finalzinho da pergunta dela e eu estou louca para ouvir a resposta. Essa é uma pergunta difícil. Por que a gente diz isso? Porque a gente já sabe quem são os ministros lavajatistas, né? Defensores arduamente do lavajatismo. Existem alguns ministros que ficam ali na ocasião, quer dizer, que jogam, até mudam seu posicionamento em razão de ocasião, né? Como a gente pode ver, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, né? Tem o novo ministro que foi nomeado, que tem aí uma indicação de que ele é mais garantista e também provavelmente em função, né, depois do Bolsonaro, toda a guerra contra o Moro, né, pode ser que reconheça mesmo a parcialidade, mas eu não sei se o momento político, eles vão escolher um bom momento político para tomar essa decisão, né?
porque eles também pensam politicamente. Quer dizer, a gente tem aí o Fux que agora preside, né? E que é conhecidamente lavajatista. Lembrem daquela frase em Fux, we trust, né? Quer dizer, nós confiamos nele. Então, é um risco aí achar que ele pode colocar nessa pauta, né? Colocar a julgamento essa decisão sem segurança de que sairá vencedor. Então, é uma composição muito delicada ali, que vai depender de contexto político, que eu não arrisco a dizer que está ganho, não. Eu acho que a gente tem uma batalha grande aí pela frente para reconhecimento dessa parcialidade. Tem chance, né? Mas não é uma batalha política simples, não, né? de ser feita. Especialmente nesse momento. Gisele, deu o nosso tempo aqui, mas estava boa a prosa, viu? Eu adorei, Tava muito boa. Amei, para falar a verdade. Vocês sempre contem comigo. Eu queria te dizer, eu queria dizer que o GGN está de portas abertas para qualquer grito, qualquer luta. Nós somos da luta e estamos aqui quando precisar de um espacinho, pode contar. E queria agradecer demais esse tempo que você nos doou aí com tantas explicações. Foi muito, muito boa essa conversa. Boa mesmo. Eu que agradeço. Olha, se cuidem, né? Vamos aí, temos um tempo ainda nesse período de até quando, né, chegar a vacina, não sabemos. Então, espero que vocês se cuidem, contem comigo, né? Estamos juntos nesse processo também de resistência. O que precisar, é só chamar. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Cíntia. Perfeito. Um abraço enorme para você, Lourdes, também. Muito obrigada. Obrigada pela entrevista. Um abraço. Meninas, tchau também. Tchau. Beijo.